Esse é mais um webinar da Sobrice, que visa, está dentro daquele programa da campanha Webinar Solidário, onde procura arrecadar fundos para poder a gente ajudar pessoas necessitadas no pandemia e no pós-pandemia. Esse webinar em específico tem o apoio da empresa Cirtex, é um webinar que vai tratar do tema de radioembolização, o tema é SciSpheres I-90 com Microspheres, Programa Educacional Virtual CIRT, e contará com a presença de dois grandes especialistas na área, dois médicos pioneiros aqui no Brasil na condução e no tratamento com a radioembolização, um radiologista intervencionista e uma médica nuclear, ambos com bastante experiência no assunto, ambos trabalhando juntos já estão com mais de 100 casos de pacientes tratados com radioembolização aqui no Brasil, no Hospital Albert Einstein. Então, vocês poderão, hoje à noite, ter uma grata experiência, podendo tirar dúvidas das mais possíveis, desde as mais básicas até as mais difíceis, com esses especialistas. O webinar se dividirá em duas apresentações, nós vamos começar com o intervencionista e depois nós teremos um espaço para discussão. Como eu já disse previamente, nós temos aqui um bate-papo, vocês podem encaminhar perguntas através do bate-papo, que eu trago a pergunta para a roda de conversa logo após as apresentações e nós sanamos as perguntas. Se tiver alguma dúvida que queira ser endereçada também à empresa Cirtex, a gente também está com a Ana e com a Maria Amélia que poderão tirar as dúvidas. Então, vou começar, vou pedir, vou apresentar o Felipe, Dr. Felipe Nasser. Eu sei que dispensa as apresentações, mas ele é médico assistente do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein, supervisor do Departamento de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Santa Marcelina, titular e ex-presidente da Sobrice. Boa noite, Felipe. Por favor, gostaria que você nos compartilhasse a apresentação e quando você tiver ok, a palavra é sua e em seguida passaremos para a doutora Lilian. Perfeito. Minha palestra está aparecendo, Joaquim? Todos Sim, me ouvem? estamos vendo e ouvindo. Perfeito. Antes de iniciar também, eu gostaria de agradecer, parabenizar a Sobrice por essa biblioteca que a Sobrice construiu de webinars com assuntos tão importantes e com participação de todo o Brasil e de especialistas do Brasil que acabaram fazendo com que essa especialidade crescesse tanto nesses últimos anos. Parabenizar a diretoria, parabenizar o Joaquim, agradecer a todos pelo convite, em especial a Cirtex por ter me convidado mais uma vez para falar. E aqui eu divido a mesa com a doutora Lilian e a Maga, que hoje nós trabalhamos juntos há bastante tempo e começamos juntos toda essa experiência com esse tipo de tecnologia. Então, o assunto que eu vou falar é a Selective Internal Radiation Therapy, conhecida como radioembolização. E vou tentar trazer para vocês um cenário geral, mostrando algumas coisas importantes para tentar mostrar para o intervencionista brasileiro, para aqueles que ainda não começaram, para aqueles que estão iniciando a experiência, a importância dessa tecnologia para nós intervencionistas, e ela não tem mais, já está difundida no mundo todo. Eu tenho certeza que todos em breve vão estar trabalhando com esse tipo de tratamento, mas é importante que a gente conheça as diferenças desse tipo de tecnologia, visto que é uma técnica transarterial, mas ao mesmo tempo ela é associada a uma série de pontos muito importantes e riscos grandes quando a gente trabalha com ela, diferente das técnicas transarteriais que nós estamos acostumados a trabalhar. Esse é o meu conflito da minha apresentação. Nós temos o Centro de Excelência no Hospital Albert Einstein, que traz médicos da América Latina para acompanhar o procedimento, para aprender um pouquinho sobre como esse procedimento deve ser feito, como deve ser implantado. Eu vou iniciar minha apresentação mostrando para vocês esse mapa. Esse mapa eu mostrei num webinar que nós fizemos na Sobrice, no último congresso da Sobrice. Aqui vocês conseguem avaliar como está difundida a tecnologia no Brasil, que são centros que já estão em formação, que já fizeram alguns casos, centros que já fizeram o número de casos suficientes para trabalharem e andarem sozinhos, e centros também que estão sendo analisados pela empresa para que possa ser em breve selecionado também para esse tipo de tratamento. Vejam que
A distribuição pelo nosso país já é bem grande e eu posso dizer a vocês que eu participei de vários casos que foram feitos nessas instituições e hoje nós temos médicos brasileiros intervencionistas com bastante experiência também, já tratando pacientes e tendo ótimos resultados. Isso aqui é uma informação que eu tenho da Cirtex. Hoje nós temos no Brasil 220 casos já realizados e já suplantamos a nosso maior concorrente, que era a Argentina, e hoje nós somos o primeiro país da América Latina com um número de casos, e eu acredito que é a maior experiência na América Latina. É muito interessante quando a gente fala do CIRT, mostrar um pouquinho algumas diferenças quando a gente compara com outras técnicas transarteriais. Essa ilustração mostra muito claramente a grande diferença quando a gente fala em utilização de esfera radioativa. E vocês vejam aqui nessa ilustração os pontos que seriam as esferas penetrando dentro do nódulo, dentro do tumor. Então, trabalhamos com esferas pequenas e a ideia é que essas esferas penetrem na região tumoral e que consigam irradiar essa lesão de maneira centrípeta para tratamento de todo o nódulo tumoral num único tratamento. Diferente de outras tecnologias, onde nossas esferas acabam obstruindo os ramos arteriais ou muitas vezes chegando muito próximo de penetração dentro do tumor ou uma penetração muito pequena, totalmente diferente da tecnologia da esfera radioativa, que é o assunto que eu vou falar. É importante essa ilustração, eu creio que a maioria de vocês já viu em muitas apresentações, mas é importante a gente entender um pouquinho isso, porque quando a gente fala numa esfera que emite radiação, ela é uma esfera onde tem um elemento radioativo associado, e nós estamos acostumados a trabalhar com as esferas carreadoras de quimioterapia. Aqui nós estamos carregando um agente radioativo, e esse agente radioativo precisa ser colocado adequadamente dentro da lesão. A gente sabe que essa esfera ela tem um raio de ação que pode chegar até 1 centímetro. No entanto, se a gente não fizer um agrupamento dessas esferas de uma maneira adequada dentro do nódulo tumoral, nós não vamos conseguir o efeito que a gente deseja. Isso é um detalhe muito importante. A maioria dos intervencionistas entende o que eu quero dizer com a entrega da lesão dentro do ramo arterial, com a entrega do agente dentro do ramo arterial. Essa outra ilustração é muito interessante porque ela também mostra que se nós não entregarmos adequadamente o elemento radioativo, nós vamos ter algumas áreas onde vai haver um déficit da radiação. E aqui pode ser uma área onde o tumor vai crescer novamente e nós vamos perder a oportunidade de tratá-lo totalmente. Nós estamos acostumados a trabalhar com pacientes que recebem quimioterapia e pacientes que também já foram submetidos a algum outro tipo de tratamento transarterial, e isso faz com que a gente se depare muitas vezes com a necrose, que é a morte celular da lesão. Então, isso muitas vezes dificulta a entrega do agente radioativo. No entanto, nesta tecnologia nós temos um diferencial. Nós temos também que lembrar que um frasco que nós recebemos, ele tem aproximadamente 44 milhões de esferas, mas quando nós fazemos o fracionamento da dose para que ela seja injetada na lesão, nós recebemos uma quantidade um pouco menor de esferas, não os 44 milhões que nós recebemos. No entanto, quando nós precisamos entregar um número maior de esferas para que a gente consiga ter um efeito radiativo mais amplo, nós podemos trabalhar com o decaimento dessa esfera. A doutora Lilian vai conversar sobre isso depois com vocês. Nós podemos trabalhar com o decaimento dessas esferas, que quando esse efeito radioativo decai, nós precisamos de um maior número de esferas para conseguirmos atingir a dose que nós calculamos, ou a atividade que nós calculamos. Então, isso é uma possibilidade que nos traz esse tipo de tecnologia de deixar a esfera decair, colocar uma quantidade maior de esferas para que a gente consiga esse agrupamento que eu disse a vocês e posteriormente também com esse agrupamento maior de esferas atingir essa área que poderia ficar sem o tratamento. Então vejam como aqui já é uma tecnologia totalmente diferente do que a gente tem trabalhado em relação aos tratamentos transarteriais. A importância da multidisciplinaridade, isso também é um assunto já, um ponto já muito falado na maioria dos tratamentos. Hoje é de uma maneira muito moderna falar em tratamento multidisciplinar. Nesse tipo de tratamento, a multidisciplinaridade é muito importante.
a ponto de não é possível nós fazermos um tipo de tratamento como esse sem um radiologista que nos ajude com a volumetria, sem um médico nuclear que nos ajude com a dosimetria e sem todo esse contingente de pessoas que precisam estar junto para que não haja contaminação da equipe, para que não haja escape da radiação, para que a esfera chegue adequadamente no momento da injeção. Então aqui é um ponto muito importante. Precisa ter um grupo multidisciplinar totalmente engajado. Os indicadores, né, os médicos que são os referidores dos pacientes, o oncologista, o cirurgião oncológico, às vezes o próprio hepatologista. Então esse grupo precisa estar muito bem envolvido nesse tipo de tratamento. E para nós intervencionistas, se nós não trabalharmos com esse ponto e fazermos com que esses profissionais estejam envolvidos juntos com a gente, vai reduzir o número de indicações e vai reduzir também a possibilidade de desenvolver a nossa técnica de tratamento, que é o CIRT. Como é que qual pacientes estariam selecionados para esse tipo de tratamento? Então vejo aqui, tumores primários, o hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, normalmente pacientes em primeira e segunda linha de tratamento quimioterápico estariam indicados para a realização desse tipo de tratamento. Os pacientes com tumor com metástase de origem coloretal, que já não tem mais indicação cirúrgica, são pacientes também com uma ótima indicação para o tratamento, e os estudos que já foram feitos, alguns suportados, né, pela própria companhia, tem evidenciado que em associação com a quimioterapia nós podemos ter benefício quando utilizamos associado à radioembolização ou CIRT. Tumores, as lesões metastáticas de qualquer origem podem ser tratadas com a radioembolização. Nós tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de tratar o primeiro paciente portador de um carcinoma, de um tumor acinar de pâncreas. Não havia sido tratado esse tipo de lesão ainda no mundo. Nós tratamos no Hospital Albert Einstein, tivemos uma excelente resposta com esse paciente. Então vejam que qualquer tipo de lesão metastática do fígado pode ser tratada. E aqui é um ponto interessante, porque nós temos aprovação pela Anvisa da mesma maneira que o continente, do que a Europa, de poder tratar qualquer tipo de lesão metastática. Diferente dos Estados Unidos, que agora está começando a mudar a sua filosofia de tratamento e tentando também abranger uma série de diferentes tipos de câncer, mas nós já iniciamos isso antes deles. Eles só podiam tratar metástases coloretais, carcinoma hepatocelular, e nós já iniciamos com a possibilidade de tratar qualquer tipo de lesão com esse tipo de tecnologia. As metástases de tumor neuroendócrino também, quando a doença é dominante no fígado, tem excelente indicação e boas respostas. A nossa experiência é uma pequena experiência com tumor neuroendócrino, mas a literatura é vasta nesse tipo de lesão. As metástases de câncer de mama, com excelente resposta e aumento de sobrevida também. E aqui um ponto interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, que é qualidade de vida. Pacientes idosos, pacientes que já não estão mais suportando o tratamento quimioterápico, ou que precisam às vezes parar esse tratamento quimioterápico por algum período, podem se beneficiar também com a utilização da radioembolização. E também os pacientes de transplante, pacientes em fila de transplante, ou pacientes que já estão fora do enquadramento para a realização do transplante, que podem lançar mão desse tipo de tratamento também, como já fazemos com a quimioembolização, para reenquadrá-los e eles poderem chegar ao transplante hepático. Esse é um guideline que eu gostaria de mostrar para vocês, eu não sei se todos vocês sabem, é um guideline da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, uma diretriz agora de 2021, onde a radioembolização já está aqui para tratamento de doença avançada e ressecável metastática de tumor neuroendócrino. Vejam que aqui os oncologistas já identificaram, baseado provavelmente em experiências que eles tiveram no nosso próprio país, mas também na literatura mundial, que o suportou para colocar hoje como uma das indicações a radioembolização. Isso é um ponto muito importante para nós, para que nós consigamos indicar o tratamento nesse tipo de lesão. O algoritmo do BCLC, que todos vocês já conhecem, vejam que já está publicado dentro do BCLC as diversas fases do carcinoma hepatocelular, onde nós podemos indicar o tratamento com CIRT. E eu gostaria também de mostrar para vocês um trial que já está sendo desenvolvido nos Estados Unidos com o desenvolvimento dessa nova filosofia, que é a radiação ablativa. Então vocês vejam que a ablação feita por as técnicas ablativas
normalmente que nós todos conhecemos, hoje a radioembolização também pode ser usada com o objetivo ablativo, ou seja, um nódulo único pode ser tratado com a esfera radioativa e também apresentando uma excelente resposta numa técnica transarterial, e nessa situação o tratamento é bem favorável, porque a gente evita de jogar o elemento radioativo no parênquima hepático são, e você apenas trata a lesão tumoral, podendo aumentar até a dose de radiação que você coloca nessa lesão para ter uma resposta mais eficaz, uma resposta inicial mais eficaz. Então vejam que aqui também dentro do carcinoma hepatocelular o CIRT já é uma indicação muito clara em diversas situações. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui dois exemplos. Nós temos aqui duas ressonâncias e nesses dois exames nós aqui nos deparamos do lado esquerdo com uma lesão infiltrativa muito grande e aqui do lado direito com lesões metastáticas dispersas pelo parênquima hepático. Vamos imaginar a quimioembolização numa situação como essa. Todos nós sabemos que aqui nós precisaríamos de algumas sessões, nós teríamos uma síndrome pós-embolização muito acentuada e muitas vezes não teríamos a resposta que a gente queria com a quimioembolização. E aqui também, como é possível seletivar todos esses nódulos e tratá-los separadamente com quimioembolização? Vejam que boas indicações para o tratamento com CIRT. Nessa situação, nós entregaríamos a esfera em toda a lesão e conseguiríamos tratar esse tipo de lesão, muitas vezes em pacientes que têm lesão unilobular, hipertrofia do lobo contralateral e às vezes enquadrando esse paciente para cirurgia. Nessa situação, nós também podemos tratar os dois lobos com as esferas radioativas, apenas com duas injeções seletivas nas duas artérias hepáticas. Lógico que aqui nós temos que tomar muito cuidado com a quantidade de elemento radioativo que nós vamos entregar no parênquima saudável ou no parênquima que não tenha lesão. Então são duas situações distintas, mas aonde o CIRT provavelmente tem alguma vantagem quando comparamos com a quimioembolização. Como é que nós fazemos o planejamento desse tratamento? Então normalmente esse planejamento é feito, selecionado com a seleção do paciente com o oncologista, com o hepatologista, com o cirurgião oncológico. Depois é feita uma avaliação laboratorial desse paciente, principalmente avaliando a função hepática e a volumetria, que é um dos pontos muito importantes que eu vou citar nos próximos slides para você, a grande importância dessa volumetria, que é uma volumetria totalmente diferente da volumetria que nós intervencionistas estamos acostumados a fazer para uma embolização portal com o objetivo de hipertrofia lobar. E aqui a volumetria tem um aspecto importante, inclusive na decisão do tratamento e do planejamento e na dose que nós vamos injetar no paciente. Então, o outro ponto importante é a avaliação da anatomia, né, da anatomia arterial desse paciente e as suas variações anatômicas. E aqui nós precisamos muitas vezes fechar alguns ramos parasitários para que não haja migração da esfera radioativa para outros órgãos. A pesquisa do shunt hepatopulmonar, a avaliação também desses ramos parasitários através da pesquisa do shunt com SPECT, a dosimetria, o PET pós-tratamento, quando no mesmo momento, no mesmo dia ou no dia subsequente, nós conseguimos avaliar se nós entregamos adequadamente a esfera radioativa dentro da lesão tumoral. E também o segmento desses pacientes, que também é um segmento diferenciado quando comparamos com as outras técnicas transarteriais. A primeira ideia de avaliação de um paciente, quando você intervencionista, nós intervencionistas recebemos um paciente como esse, a nossa primeira visão é que esse paciente não teria indicação para fazer. Ou seja, nós sabemos que existe um limite de acometimento tumoral do parênquima hepático para indicar o tratamento com CIRT. Normalmente o nosso número mágico é um acometimento de até 50% do parênquima hepático. Vejam nessa situação onde nós avaliamos uma tomografia ou uma ressonância que o paciente nos traz na consulta inicial, aparentemente esse paciente não teria indicação. Um fígado esquerdo pequeno e um fígado direito com um grande acometimento tumoral. Aqui é um outro ponto importante. Necessário, volumetria. Vejam que essa volumetria sendo realizada nesse paciente, em toda a espessura do fígado, mostra que esse paciente tem um volume de lesões muito inferior ao volume limite, mostrando que eu tenho muitas áreas livres de tumor, nos dando a segurança para tratamento. Então aqui já é o primeiro ponto da volumetria, avaliar a quantidade de lesões que acometem o parênquima hepático e para que a gente possa selecionar adequadamente ou não descartar um paciente que teria indicação. Um outro ponto importante da volumetria
é que quando nós decidimos no planejamento fazer uma injeção segmentar ou tratar alguns segmentos do fígado, então aqui nós precisamos que o radiologista nos faça essa volumetria separada daqueles segmentos que nós vamos injetar o elemento radioativo. E aqui é importante que a gente explique para o radiologista, aonde o radiologista, quando eu falo o radiologista que faz apenas diagnóstico, o que nós precisamos para o cálculo da dose. Ele tem que entender que essa volumetria é muito importante. Se ela não for feita de maneira adequada, também pode estar relacionada a complicações no pós-tratamento. Então vejam a importância também da discussão da volumetria quando nós queremos avaliar especificamente os segmentos. E nós também, intervencionistas, hoje temos um armamento que é o Cone-Beam CT, que é a aquisição tomográfica intraoperatória, que também nos permite calcular essa volumetria no intraoperatório. Esses pacientes têm o software, os equipamentos que nós trabalhamos têm softwares de volumetria que podem ser utilizados, e quando nós calculamos essa volumetria, nós podemos comparar com a volumetria que o radiologista vai nos fornecer quando solicitamos essa volumetria para ele. E aqui, essa volumetria também, tem um aspecto muito importante que muitas vezes eu já escutei de alguns radiologistas que a nossa volumetria é melhor do que a deles nessa situação. Porque vejam que nós estamos injetando com o catéter posicionado na região que nós queremos tratar o tumor. Então vejam, é um volume exatamente do local onde nós vamos injetar o elemento radioativo. Então vejam que nossa volumetria também é muito importante, que deve estar sempre às vezes associada à volumetria calculada no equipamento de radiologia. Então aqui é um outro ponto que nós temos que começar a aprender também a trabalhar com essa volumetria e não simplesmente avaliar o local onde nós vamos injetar, mas calcular o volume também para nos ajudar ao cálculo da atividade e da dose que nós vamos tratar. A estratégia está aqui, ó, muito bem clara para nós. Eu posso tratar todo o fígado, eu posso decidir fazer um tratamento unilobar, eu posso fazer um tratamento segmentar no fígado, que é hoje chamada segmentectomia, onde nós podemos injetar num ramo seletivo do segmento e aumentar a atividade e a dose de radiação que vai ser fornecida para uma maior eficácia do tratamento. E aqui os tratamentos segmentares, nós podemos também chegar em, se possível, o cateterismo destes segmentos, tratar de uma maneira segmentar as lesões, deixando livre de efeito radioativo o parênquima hepático. E aqui não está presente, mas eu disse no protocolo, no algoritmo do BSLC, também o CIRT de maneira ablativa, tratando apenas um nódulo de uma maneira bem específica. Nódulos pequenos também podem se submeter ao tratamento, e hoje, provavelmente em breve, nós estaremos aqui no planejamento também esse tipo de tratamento. No entanto, quando falamos em ablação, nós sabemos que a radiofrequência, as técnicas ablativas convencionais e mesmo a quimioembolização tem também boa resposta. Vamos ver o que vai acontecer no futuro com as técnicas ablativas com o elemento radioativo para ver se a gente vai ter algum diferencial. Alguns estudos já estão sendo feitos comparando os métodos. A primeira parte do tratamento, como eu disse, que é depois da volumetria, seria a pesquisa do shunt hepatopulmonar. Aqui a nossa ideia é prevenir a pneumonite. Então nós temos um limite de dose radioativa que pode passar para o pulmão, e quando injetamos o Tecnésio 99, a doutora Lília vai falar um pouquinho sobre isso, injetamos esse elemento radioativo na nossa arteriografia, nós conseguimos calcular a quantidade de radiação que vai passar para o pulmão, e aí nós temos que chegar nesse limite, que é de até 30 grays. Lembrando também que nós temos que sempre pensar em pacientes que são pneumopatas, que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes que já foram submetidos a ressecções cirúrgicas de segmentos pulmonares ou alguma técnica ablativa pulmonar. Esses fatores também têm que ser pesados na balança quando indicamos, quando avaliamos a quantidade de elemento radioativo que vai passar para o pulmão. Lembrando também aqui que quando nós ultrapassamos esse limite, quando a primeira fase, a pesquisa do shunt, mostra que esse limite é um pouco maior, que temos um risco maior, já existem hoje centros utilizando balões, ocluindo as veias hepáticas, ocluindo essas fístulas que fazem esse trajeto com o pulmão, para aumentar a indicação e permitir o tratamento com o ítrio também. Um outro ponto importante dentro disso tudo são esses dois aspectos, o planejamento e a pesquisa de escape extrahepático. Então, muitas vezes, quando na arteriografia nós não identificamos nenhum ramo extrahepático e o médico nuclear nos fala, olha, apareceu uma pequena captação no duodeno ou uma pequena captação na parede
do abdômen, nós temos que voltar na nossa arteriografia e tentar identificar esses ramos para que a gente feche e não jogue o Yttrium nesses ramos, porque provavelmente nós teremos complicação, porque é bem diferente da primeira fase. Um outro ponto importante dentro do planejamento é que a gente sempre diz que a primeira fase é um ensaio para o tratamento final. Porque quando nós injetamos o tecnécio e a gente avalia no SPECT essa injeção, nós vamos saber exatamente como vai se comportar o Yttrium na hora que nós injetamos na fase de injeção do elemento radioativo para o tratamento. Então, não é apenas a pesquisa do shunt hepatopulmonar, mas é o planejamento, a pesquisa de ramos extrahepáticos, todos esses aspectos têm avaliado, e hoje nós temos tomado muito cuidado e nos preocupado muito com a primeira fase e deixado a primeira fase como hoje eu considero a primeira fase muito importante para o planejamento do tratamento que nós vamos fazer. Então é muito importante entender muito bem essa primeira fase e fazer ela de uma maneira bem planejada e minuciosa. Aqui são as variações anatômicas. Eu trouxe esses dois artigos que recentemente o Dr. Marcelo, um residente nosso da intervenção do Einstein, fez um levantamento na literatura. São artigos bem interessantes, mostrando algumas variações anatômicas. Esse primeiro aspecto aqui é a artéria gástrica direita, que é uma artéria que nós sempre procuramos quando vamos fazer a primeira fase para embolizá-la. Vejam a quantidade de variações anatômicas de origens distintas dessa artéria e que a gente precisa ter conhecimento na hora da primeira fase para poder ocluir esse ramo e impedir que o elemento radioativo migre para o estômago. Então, assim, é importante o conhecimento das variações anatômicas. Aqui uma outra variação anatômica muito interessante que nós começamos a aprender com o Yttrium, que é a artéria falciforme. Quem utilizava, está acostumado a utilizar esferas pequenas na quimioembolização, já se deparou com algumas petequias aqui na região do epigástrio, que provavelmente são secundárias a esferas pequenas que migraram para essa artéria falciforme. Normalmente com a quimioembolização nada acontece, ela é autolimitante, essas lesões acabam desaparecendo, mas com o elemento radioativo nós precisamos tomar muito cuidado. Já existem relatos na literatura de necrose de parede abdominal. Então nós nos preocupamos muito com a artéria falciforme quando o médico nuclear nos diz, olha, houve uma captação na parede abdominal, ou quando a gente identifica esse ramo na arteriografia, nós normalmente embolizamos. Vejam a quantidade de variações anatômicas que você se depara para procurar essa artéria, que é a artéria falciforme. Vejam, aqui eu acho que já deu para perceber as grandes diferenças entre a quimioembolização e a radioembolização. Esse é um outro ponto importante, também um artigo levantado pelo Marcelo, mostrando aqui os ramos parasitários que a gente identifica, são ramos extrahepáticos que acabam às vezes nutrindo as lesões, e nós como intervencionistas e com experiência com as quimioembolizações, já muitas vezes nos deparamos com artéria falciforme, com ramos da artéria renal, com ramos do sistema pancreato-duodenal, que acabam, depois das inúmeras quimioembolizações, nutrindo as lesões tumorais, e a gente precisa identificar esses ramos também em algumas situações. Essa é uma situação que eu queria mostrar para vocês, um paciente nosso que veio para a radioembolização, mas tinha sido submetido a algumas sessões de quimioembolização. Vocês vejam aqui o lipiodol, o agente quimioterápico dos tratamentos anteriores, e aqui uma artéria frênica, mostrando aqui a nutrição do tumor e ao mesmo tempo esse ramo que vai para o diafragma, que acaba se bifurcando para a nutrição das lesões tumorais. É uma situação muito complicada, porque se você joga um elemento, o Yttrium, nessa situação, você pode ter necrose de diafragma, você pode ter perfuração de diafragma. Então, nessas situações, a gente prefere normalmente fechar esses ramos com um agente embolizante convencional e, posteriormente, através da redistribuição, aqui vocês vejam a artéria hepática, a gente faz uma redistribuição e aqui sim jogar o elemento radioativo, evitando que esse elemento radioativo saia do fígado e cause alguma complicação indesejada. Entrando rapidamente na dosimetria, aqui são os três tipos de técnicas e de sistemas que são utilizados para o cálculo da atividade que vai ser injetada, que é o MIRD, o BSA e o Partition. Lembrando que o BSA, que é o sistema por superfície corpórea, essa metodologia é a única que possui o FDA e é a metodologia indicada pela CIRTEX. No entanto, a gente tem mudado um pouquinho tudo isso e hoje temos trabalhado, porque a literatura já nos mostrou e a nossa experiência que hoje a dose, a atividade que é calculada, ela deve ser individualizada para cada paciente.
E aí nós temos utilizado o Daver, que é um sistema bem interessante, que eu acredito que a maioria de vocês já conhece. Ele foi desenvolvido pelo Dr. Dave Liu, e ele é um sistema matemático, um modelo matemático, que faz com que a gente não tenha que se deparar com aquelas fórmulas muito complexas que normalmente os nucleares conhecem, e a gente aqui conseguindo colocar todos os dados, nós temos os cálculos, podemos comparar os 3 métodos e aqui saber quanto o nosso tumor vai receber de atividade, quanto o nosso tumor vai receber de dose, e ao mesmo tempo, pelos 3 métodos, se existe um diferencial muito grande em que metodologia nós devemos usar. Isso é muito importante, principalmente pacientes que já são submetidos a muitos tratamentos com quimioterapia ou pacientes cirróticos, que apresentam, além da lesão tumoral, uma disfunção hepática. Então, é indesejado também que a gente tenha uma piora dessa função hepática no pós-tratamento. Então, vejam aqui que esses sistemas de cálculo de atividade e dosimetria são bem interessantes e vocês precisam aprender a utilizá-los. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre um sistema novo de dosimetria que nós temos usado, que é um paciente de 67 anos, portador de um colangiocarcinoma. Vejam aqui a lesão tumoral. Foi tratado com um Yttrium 90 e aqui no pós-operatório é um sistema que nós estamos usando, chamado MIM, um sistema americano, que permite que a gente, jogando as imagens dentro desse sistema, nós conseguimos imaginar quanto nós injetamos de atividade ou de dose dentro da lesão tumoral, quanto escapou para o parênquima hepático, a periferia da lesão, quanto ela captou. E aqui, se vocês observarem, a letra está um pouquinho pequena, mas pela cor a gente sabe quanto cada área dessa que foi feita com esse sistema de dosimetria recebeu de dose. Então, com isso nós podemos imaginar se nós entregamos adequadamente, nós temos um documento provando que nós entregamos o que a gente planejou e, ao mesmo tempo, se a gente conseguiu tratar adequadamente a lesão tumoral. Vejam que importante isso, e vocês, com o tempo, vão ter que também aprender a trabalhar com esse sistema. Aqui no corte coronal, mostrando aqui a lesão, com a captação no pós-tratamento com o elemento radioativo, aqui comparando com o coronal da ressonância, mostrando a lesão. Vejam que os desenhos se correspondem, mostrando que a gente conseguiu entregar o elemento radioativo na lesão. E aqui é possível também, com esses gráficos que nós temos nesse sistema, avaliar quanto o fígado recebeu como um todo, quanto o fígado direito, quanto o fígado esquerdo, quanto o tecido normal do fígado recebeu. E aqui nos gráficos a gente tem cada um dessas etapas aqui calculadas, e aqui nós conseguimos avaliar nessa situação que provavelmente 75% do parênquima hepático do tumor recebeu 84 grays, que é uma dose boa para o tratamento, e assim a gente consegue imaginar se nós conseguimos fazer adequadamente o tratamento. No entanto, em pacientes portadores de lesões centrais, esse é o PET desse paciente, mostrando a resposta completa da lesão. Vejam, não existe nenhuma atividade, mostrando que o tratamento foi feito de maneira adequada, mas esse método também não é livre de complicações. Quando se trata de lesões centrais, onde o sistema biliar, os ductos biliares estão muito próximos, vejam aqui, este paciente que foi tratado apresentou uma resposta completa, no entanto, teve uma complicação biliar. Ele começou a ter aumento dos níveis de bilirrubina, porque nós entregamos essa dose bem central na lesão. E aqui a gente teve esse tipo de complicação, sendo necessário a drenagem dos ductos hepáticos e a colocação de stents para tratar a obstrução biliar, que já existia pela própria lesão, mas foi potencializada também pelo elemento radiativo. Então vejam como essa radiação pode também complicar se ela não é feita de maneira adequada. Rapidamente, mais um caso, um carcinoma hepatocelular. Vejam aqui a lesão na tomografia, uma lesão aparentemente ocupando um bom contingente do lobo direito, infiltrativa. Fizemos a radioembolização. Aqui o pós-tratamento, vejam a hipertrofia do lobo contralateral esquerdo. Era um paciente que poderia ser enquadrado para ressecção, foi ressecado, e aqui o controle tomográfico mostrando a hipertrofia do lobo contralateral no pós-ressecção também, e paciente curado. Então, esse é o tipo de resposta que a gente tem com essa tecnologia. Vejo aqui um outro colangiocarcinoma, uma paciente de 35 anos. Vejo aqui no corte coronal o comprometimento da veia hepática direita e da veia cava, tirando esse paciente da possibilidade cirúrgica. Nós fizemos o tratamento, esse paciente conseguiu ser reenquadrado e foi operado com a preservação da veia hepática direita, da veia cava, e assim, paciente também com a proposta de cura pós-radioembolização, coisa que nós provavelmente não atingiríamos com as outras técnicas transarteriais. O Joaquim me pediu para falar um pouquinho da comparação entre como a gente compara com a quimioembolização, e vocês vejam aqui alguns artigos interessantes.
Esse artigo aqui mostra a diferença em explantes no pós-transplante, mostrando que a resposta patológica completa é muito maior quando usamos o CIRT comparado com a quimioembolização com esferas radioativas, com uma esfera carreadora. Então vejam aqui que a resposta é muito melhor do ponto de vista anatomopatológico também. Aqui é um trabalho interessante de um grupo australiano e eu trouxe esse artigo para vocês porque ele tem uma observação muito interessante. Ele comparou a quimioembolização com o CIRT em pacientes sem lista de transplante hepático. E eles concluem no final que não houve muita diferença em relação ao pós-operatório, ao enquadramento desse doente e à fila do transplante. No entanto, eles mostram que o CIRT deve ser uma alternativa especial em pacientes que têm lesões grandes e infiltrativas. Então, aqui nos parece uma indicação muito clara em lesões grandes e infiltrativas para tratamento com ítrio. O custo, que é sempre o grande problema da radioembolização, mas esse artigo mostra, aqui foi um artigo muito interessante, foi um estudo multicêntrico europeu, que mostrou, comparou os tratamentos sistêmicos para o hepatocarcinoma comparado ao CIRT e pacientes que foram curados. Vejam aqui, pacientes que foram curados através de ressecções, ablação ou transplante, e o que eles mostraram é que quando se compara o tratamento sistêmico com o ítrio 90, houve um menor custo nos pacientes que foram tratados com o ítrio 90, quando comparados com o custo do tratamento sistêmico, principalmente com as drogas que são inibidoras do crescimento tumoral, que todos nós conhecemos como o sorafenib, o levantinib e todas as drogas que todos nós conhecemos. Então vejam que já existem trabalhos mostrando que existe, no geral, uma redução de custo também. Então, como que a gente compara as duas e como é que a gente finaliza com o CIRT? O CIRT está cada vez mais indicando, aumentando suas indicações no hepatocarcinoma. A segmentectomia ablativa, a lobectomia só são possíveis com a radioembolização ou com o CIRT, que não são possíveis com as outras técnicas transarteriais. E também a sobrevida dos pacientes que têm trombose de veia porta também são superiores à sobrevida dos pacientes tratados com outras técnicas transarteriais. E aqui, quando nos comparamos com a quimioembolização, nós temos um aumento da progressão, nós temos menos toxicidade e também um aumento também do downstage ou do downsizing do tumor em alguns trabalhos, mostrando que o CIRT tem uma tendência a ter uma melhor resposta em pacientes que ainda estão próximos do tratamento cirúrgico ou do transplante. Era isso que eu tinha para apresentar. Me perdoem se me prolonguei um pouquinho, mas a ideia foi mostrar para vocês um geral de tudo isso que a gente tem aprendido nesses anos todos com a radioembolização. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer questionamento. Felipe, mais uma vez, obrigado e parabéns pela apresentação. Como sempre, é muito esclarecedora em relação aos temas. Você sempre faz essas aulas muito claras, fica muito bom de ver, escutar e aprender sempre a partir das suas aulas. Eu vou pedir para o pessoal que queira fazer pergunta para você escrever aqui no chat e eu vou coletar essas perguntas e a gente faz no final. Eu também tenho algumas que eu já preparei previamente para a gente discutir. Eu vou então chamar a próxima palestrante, a doutora Lilian Yamaga. Ela é médica nuclear do Departamento de Medicina, Departamento de Imagem do Hospital Albert Einstein e mestre e doutor em Radiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Eu queria frisar, antes da doutora Lilian já pegar a palavra, que, como o Felipe já disse, não há como fazer esse procedimento sem uma interação com a medicina nuclear e com outras especialidades, ou seja, o atendimento do paciente aqui ele é multidisciplinar. A radiologia intervencionista e a medicina nuclear têm que andar junto para poder conseguir conduzir esse tratamento de radioembolização ou radioterapia intraarterial, obviamente também com o radiologista diagnóstico e as outras especialidades. Doutora Lilian, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu gostaria muito que a senhora nos brindasse com uma grande apresentação e nos passasse a experiência que tem ao longo desses 7 anos trabalhando com essa terapia. Boa noite e obrigado já de antemão pela participação. Obrigada, Joaquim. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, eu quero agradecer o convite ao Joaquim e à Sobrice para poder participar desse webinar e falar do papel da medicina nuclear na radioembolização. Então, esse é o roteiro da minha apresentação. Eu vou fazer uma introdução rápida
de radiobiologia, vou falar como é que se calcula a atividade de ítrio, tem a avaliação radioembolização, que é feita um planejamento através da cintilografia, tem imagens pós-radioembolização, e vou fazer um comentário breve sobre proteção radiológica. Então, as microesferas, elas podem ser de vidro ou de resina, e a nossa experiência é com a microesfera de resina, e ela mede de 20 a 40 micra. Cada microesfera radioativa, ela carrega o 50 becquerel de ítrio 90. O ítrio 90, ele é um radioisótopo emissor de radiação beta, e essa radiação beta tem uma penetração no tecido em média de 2,5 milímetros apenas. Então, 90% da energia dessa radiação, ela é depositada no tecido nos primeiros 5 milímetros, a partir do lugar onde a esfera se depositou. E tem dois conceitos muito importantes, né, para a gente comentar aqui, que é o conceito da dose absorvida e da atividade. Então, dose absorvida é a energia da radiação que é absorvida pelo tecido exposto à radiação ionizante. E quando a gente fala de tecido em radioembolização, a gente está falando de lesão hepática, de parênquima hepático normal e de pulmão. E a unidade de dose absorvida que a gente usa é o Gray. Então, nós vamos falar muito dessa palavrinha Gray nessa apresentação, que ela reflete, então, a dose absorvida pelo tecido. E a atividade é quanto de ítrio nós injetamos no paciente, né? E a unidade da atividade é o becquerel ou o Curie. E tem alguns fatores que influenciam na eficácia da radioembolização, né? E o fator mais importante é a dose absorvida, que, por sua vez, ela depende de 4 fatores, né? A atividade, então, quanto de ítrio a gente vai injetar no paciente, depende também da distribuição do ítrio no tecido, e do volume tratado e do tipo de tecido que vai ser tratado. Então, essa imagem o Felipe já apresentou, né, mas reflete, então, a importância da distribuição das microesferas no resultado terapêutico. Então, quando se injeta a microesfera né, no ramo da artéria hepática, essa microesfera, no cenário ideal, a microesfera, né, o que a gente deseja é que a microesfera tenha uma distribuição homogênea e em número suficiente das esferas, né, dando uma cobertura completa em todas as células tumorais. Mas, na realidade, o que acontece é que essas microesferas, elas têm uma distribuição heterogênea e randômica, e vai ter áreas do tumor onde as células tumorais não vão receber radiação suficiente, e isso vai levar a uma necrose tumoral incompleta. Existem outros fatores, que são os efeitos biológicos, que eles, né, ao contrário, eles podem aumentar a eficácia da radioembolização. São efeitos que são descritos e que eles são baseados em mecanismos de resposta imune induzidos pela radiação e que vão levar à morte de células tumorais que não foram expostas diretamente à radiação. Então, né, só para vocês terem uma ideia, então, do quão complexo é esse processo de radioembolização nesses tratamentos dos tumores hepáticos. Essa curva, ela trata do efeito da dose em relação ao controle tumoral, né? A curva em vermelho é relacionada ao tumor, e essa aqui à direita é a do tecido hepático normal. Então, quando a gente aumenta a dose, né, vai aumentar a chance de controle no tumor, mas, ao mesmo tempo, vai aumentar o risco de toxicidade no parênquima hepático normal. Então, qual que é o grande desafio de quem faz a radioembolização? É de tentar achar uma dose, achar uma atividade de ítrio que vai maximizar a dose no tumor,
sem lesar o parênquima hepático normal. Existem vários métodos para calcular a atividade de ítrio, né? E dos mais utilizados, então, é o método da área de superfície corpórea, que é o BSA, e o modelo de partição. O BSA, então, é o método mais utilizado para cálculo da atividade de ítrio. Ele é a grande vantagem dele é que ele é simples, ele é considerado seguro, e por ele ser usado há muito tempo, então ele é validado na literatura, e ele é usado para microsferas de resina. A desvantagem desse método é que ele é um método empírico, é um método que não personaliza, né? Não é personalizado, então ele não leva em conta assim, informações importantes do paciente, por exemplo, a distribuição das esferas no parênquima hepático. E também, por esse método do BSA, você não determina qual que é a dose de radiação que você quer entregar no tumor. Então, essa é a fórmula do BSA. Aqui a gente joga na fórmula né, a superfície corpórea, a carga de volume tumoral, e aí sai a atividade em gigabecquerel. E aí, para facilitar, a gente baixa da internet aqui um programa, um aplicativo chamado SMAC, que ele já faz todo esse cálculo do BSA, a gente digita o peso e a altura do paciente, a volumetria do tumor e da lesão, o shunt pulmonar, e aí ele já faz automaticamente o cálculo da atividade de ítrio que é estimada, né, que é calculada para aquele paciente. E esse aplicativo ainda, ele tem um fator de segurança que quando é feito esse cálculo da atividade, se essa atividade calculada, ela provoca uma dose no pulmão que é superior a um limiar de segurança, aparece uma mensagem de alerta no próprio programa, avisando que está reduzindo a dose de atividade por segurança, para não irradiar demais o pulmão. O problema desse método do BSA, assim, ele funciona muito bem, mas ele pode dar problema e errar a estimativa da dose em pacientes que têm um BSA muito alto, então paciente muito grande, mas que tem um fígado pequeno. Aí, nesse paciente, o cálculo pelo BSA pode superestimar a atividade de ítrio. E o contrário também acontece, quando um paciente é muito pequeno e tem um fígado muito grande, a atividade calculada pelo BSA, ela é menor do que deveria ser. E o modelo de partição é o outro método para cálculo da atividade de ítrio. É um método melhor do que o BSA, é o método que atualmente é o recomendado, né? E ele leva em conta a dosimetria, né? Então, é um cálculo personalizado, baseado nos volumes de tumor, volume hepático, você leva em conta o shunt pulmonar, e o mais importante desse método é que ele leva em conta a distribuição da radiação no tecido. Então, leva em conta a relação TN, que é quanto de radiação é depositada no tumor em relação ao parênquima normal. E a grande desvantagem desse método é que ele é um método trabalhoso. Eu tenho essa fórmula onde a gente joga aqui a dose de radiação que eu quero entregar naquele tumor e coloco também dados do paciente, né? Volumetria hepática, volumetria da lesão, o shunt e a relação TN. E aí essa fórmula vai me calcular a atividade de ítrio que eu tenho que administrar. E aí eu já checo essa atividade e eu vejo quanto dessa atividade, quanto de dose no pulmão e no fígado normal essa atividade provocaria, né? E para facilitar, então, existe, o Felipe já comentou na apresentação dele, existe já esse aplicativo que a gente baixa no celular, que é o Davir, e no próprio aplicativo já tem os dois métodos, da superfície corpórea e da partição.
Você, então, joga os dados do paciente, peso, altura, volumetria, shunt do pulmão, relação TM, e aí você coloca aqui quanto de dose você quer entregar naquele tumor. Então, eu coloco aqui 110 grays. Aí, para eu conseguir 110 grays no tumor, pelo método da partição, ele vai calcular 1,3 gigabecquerel de atividade. E com essa atividade, o fígado normal vai receber 37 gray e o pulmão 2,4 gray. E por esses dados aqui que eu digitei desse paciente, pelo método do BSA, foi estimada uma atividade de 1,5 gigabecquerel, que é um pouquinho maior do que o método de partição. Então, se administrar 1,5 gigabecquerel no paciente, o tumor vai receber uma dose de 123 gray, o fígado normal 30 gray e o pulmão 2,7 gray. Então, é um método é um aplicativo bem prático para a gente poder fazer esses cálculos, e sempre é bom, a gente faz a checagem, faz sempre o cálculo dos dois métodos para checar, né, como é que estão os cálculos, se eles estão batendo um método com o outro. E o método da partição, então, é o mais recomendado atualmente, mas ele tem uma limitação importante, que é quando o paciente tem ou muitas lesões, ou quando as lesões são muito pequenas, ou quando as lesões são mal delimitadas. Quando a lesão é mal delimitada, assim, fica tecnicamente difícil de delimitar, de fazer o cálculo da relação TM com segurança, e aí nessa situação aí não tem jeito, a gente tem que usar o método do BSA. E aí o Felipe já comentou, então tem novos métodos que levam em conta a dosimetria por voxel, que vão ajudar, né, que é mais uma alternativa para fazer esses cálculos de dosimetria e cálculos de atividade, leva em conta curvas dose e volume, faz o cálculo, então, da dose para o tumor, dose para o fígado e para o pulmão, e são então, softwares mais avançados que estão surgindo para tentar tornar esses cálculos de dosimetria mais seguros e mais fáceis também. E isso aqui é importante, né? Qual que é a dose absorvida recomendada para cada compartimento. Então, quando se usa a microesfera de resina, a dose recomendada para o tumor é de mais do que 120 gray. E quando se usa microesfera de vidro, essa dose tem que ser maior do que 200 gray. E no fígado, essa dose tem que ser sempre inferior a 40 gray. E quando o paciente tem alguma reserva hepática diminuída, ou ele tem uma cirrose, ou ele fez muita quimioterapia, ele tem um antecedente de radioterapia, ressecção cirúrgica, ou algum problema, aí a gente tem que diminuir essa dose, né, para 30 gray. E no pulmão também a dose máxima que o pulmão pode receber é de 30 gray por dose. Se você dá uma dose maior do que 30 gray, aumenta o risco do paciente ter uma pneumonite pela radiação, e isso é uma complicação grave, leva a fibrose pulmonar, e é uma coisa que a gente não deseja, uma complicação muito grave. E o cálculo, então, da atividade, o cálculo da dose é muito importante, porque existe correlação entre dose e resposta. Então, tem vários artigos falando disso, né? Comprovando que existe essa correlação. Então, se pegar esse estudo publicado em 2011, que analisou radioembolização de pacientes com HCC usando microesferas de vidro, eles viram que pacientes que recebem 205 gray, eles vão ter uma boa resposta, vão ter sobrevida livre de progressão e sobrevida global superior ao grupo de pacientes que recebem uma dose menor do que 205 gray. Bom, agora eu vou falar da avaliação pré-radioembolização que a medicina nuclear faz parte de um planejamento
né, que é assim, obrigatório de ser feito antes da radioembolização, e esse planejamento é feito através da cintilografia com macroagregado de albumina marcado com tequinésio. A gente usa o macroagregado de albumina, que é uma partícula, né? Essa partícula tem um tamanho semelhante ao tamanho da microesfera. E quando a gente faz essa cintilografia, a gente injeta em torno de 500 mil partículas. Então, não chega a ser, né, o mesmo número de partículas que são injetadas numa radioembolização, mas a distribuição desse macroagregado no fígado vai simular o que vai ser a distribuição do ítrio quando eu fizer a radioembolização. Então, com essa informação, com a imagem do macroagregado, a gente consegue prever, né, a resposta da radioembolização e consegue também planejar e calcular as doses, tudo em cima dessa imagem. Então, o paciente, né, ele faz a angiografia digital, que a gente, a angiografia diagnóstica, e no final dessa angiografia diagnóstica, assim, o radiologista intervencionista posiciona a ponta do catéter, assim, no lugar em que ele pretende injetar o ítrio quando ele fizer a radioembolização. Só que aí, nesse momento, ele injeta macroagregado de albumina. E aí, em seguida, o paciente é encaminhado para a medicina nuclear, para fazer as imagens do macroagregado, e essas imagens, então, vão mostrar a distribuição do macroagregado no tumor e no parênquima hepático normal, vão ver se tem alguma deposição extrahepática e também se vai ter alguma deposição pulmonar significante. Então, a gente injeta 5 miliquirris de macroagregado, são injetados em torno de 300 mil a 500 mil partículas e são feitas imagens planares e tomográficas. Essas são as imagens planares, aqui do tórax e do fígado, né? Então, a gente faz imagens de incidência anterior e posterior e traça aqui o contorno do pulmão e do fígado. E faz uma contagem, quanto de radiação tem no pulmão e quanto tem de radiação no fígado, e a gente calcula a porcentagem de shunt hepatopulmonar. E em seguida a gente faz essa aquisição tomográfica da distribuição do macroagregado e funde com a tomografia. Então, aqui são 2 pacientes. Um paciente teve o shunt de 7%, né? Então, tem muito pouco macroagregado no pulmão, todo o macroagregado praticamente está no parênquima hepático normal, né? Lembrando que o macroagregado foi injetado na artéria hepática, então é o que acontece, né? O que é o desejado mesmo, um shunt baixo, 7%. Esse é um outro paciente que tem um shunt de 15%. Então, é um paciente que, assim, de todos os macroagregados que eu injetei na artéria hepática, 15% foi depositado no pulmão. Então, é um shunt hepatopulmonar significante e que a gente tem, então, que reduzir essa dose do ítrio quando ele for injetar o ítrio na radioembolização. Isso porque quando a dose de ítrio, né, do pulmão supera 30 Gray, aí você aumenta o risco do paciente evoluir com uma pneumonite pela radiação. Então, quando o shunt calculado, né, é superior a 20%, a gente tende a contraindicar o tratamento. Quando o shunt calculado é entre 10% e 20%, tem que reduzir a atividade de ítrio, e quando o shunt é menor do que 10%, aí não precisa fazer nenhuma redução. Essa é muito pouco frequente o paciente apresentar shunts maiores do que 10%, 15%, né? Isso acontece principalmente nos pacientes que têm hepatocarcinoma. E a imagem do macroagregado é utilizada para também fazer uma avaliação de eventual deposição extrahepática. Então, dependendo assim, se o paciente tem algum shunt gastrointestinal, pode haver deposição em outras estruturas, né, fora do fígado, por exemplo, estômago, duodeno, pâncreas, vesícula biliar, artéria falciforme. Então, a gente sabendo,
nessa fase de planejamento, né, que houve deposição do macroagregado nesses órgãos, aí na hora de injetar o ítrio, na hora da radioembolização propriamente dita, aí o intervencionista vai tomar as medidas necessárias para evitar essa deposição extrahepática e, com isso, você evita as complicações da radioembolização. Aqui, então, é um paciente que na cintilografia com macroagregado, no SPECT, aparece captação na parede da vesícula biliar. Então, nessa paciente, então, tem que tomar, quando ela fizer a radioembolização mesmo, tem que se evitar aqui que as esferas, né, via artéria cística, elas se depositem na parede da vesícula biliar, porque isso pode complicar e virar uma colicistite. E aqui é o macroagregado mostrando, então, deposição na artéria falciforme. E aqui o mais importante, né, dessa fase de planejamento com o macroagregado de albumina é o cálculo da relação TN. Então, aqui exemplificando, aqui é um paciente com um tumor. Então, eu injetei o macroagregado de albumina e fiz as imagens aqui no SPECT, e o SPECT mostra, então, uma captação, uma deposição de macroagregado, principalmente na periferia da lesão. Então, eu calculo quanto de radiação, quanto de macroagregado tem nessa periferia da lesão, e aí eu vou ter o T. E aí depois eu faço a mesma coisa, assim, escolhendo uma área do parênquima normal, e aí eu calculo N, e aí eu tenho, então, a relação TN, que é o número que eu vou usar para fazer o cálculo de atividade de ítrio quando eu usar o modelo de partição. Então, o paciente fez o planejamento com as imagens do macroagregado de albumina, calculamos a atividade de ítrio que esse paciente precisa para fazer o tratamento, e aí o paciente vem, então, num segundo momento, para fazer a radioembolização propriamente dita. Então, ele faz a radioembolização e 6 a 24 horas depois do procedimento, ele faz as imagens do pós-ítrio, e nessa imagem tem uma avaliação da real distribuição do ítrio no fígado, na lesão e, eventualmente, se tem alguma atividade extra-hepática. E essa é uma imagem importante porque eu vou poder calcular a dosimetria na lesão, vou poder calcular a dosimetria no fígado e no pulmão, e com isso eu vou ter uma ideia de prognóstico, né, e uma avaliação do sucesso terapêutico ou não. E para fazer essas imagens do ítrio, eu posso fazer de 2 jeitos. Ou eu faço no equipamento de PET-CT, ou eu faço numa câmara de cintilação. A literatura diz que as imagens do PET-CT são superiores às do SPECT-CT, porque o PET-CT tem uma resolução espacial melhor, ele vai detectar mais radiação do ítrio do que o SPECT, e com isso eu vou ter uma qualidade melhor da imagem, principalmente para fazer os cálculos de dosimetria. Aqui é só um exemplo de um caso de uma paciente que teve um diagnóstico de colangiocarcinoma. Essa é a ressonância, evidenciando, então, uma lesão de grandes dimensões. E aqui, no momento do diagnóstico, foi uma lesão considerada não ressecável, então ela foi encaminhada para fazer uma neoadjuvância com radioembolização com ítrio. Então, ela fez a avaliação de planejamento, né? Então, com a cintilografia com macroagregado, e as imagens planares mostram, então, um shunt de 5%, e o SPECT do macroagregado mostra, então, uma deposição, era um tumor bem hipervascularizado, então, tem uma deposição bem significativa do macroagregado, principalmente na periferia da lesão, e aí essa paciente fez a radioembolização, e essa é a imagem do PET do ítrio. Então, mostrando, então, que teve uma deposição bem efetiva do ítrio na lesão. E essa paciente evoluiu bem, esse tumor teve uma diminuição das dimensões do tumor, ela fez quimioterapia, e no ano seguinte, né, depois de alguns meses,
ela ressecou a lesão e ela faz controles com PET, com FDG, e no último controle que eu tenho dela de 4 anos, ela tem um PET negativo sem evidência de tumor. Agora, rapidinho, falando um pouquinho de proteção radiológica, então, a medicina nuclear ela é responsável, então, pelo preparo da dose que vai ser administrada ao paciente. Então, quando a gente encomenda o ítrio, ele tem 2 possibilidades, né? Vem um frasco ou com 3 gigabequerel ou com 5 gigabequerel. Então, no laboratório da medicina nuclear é separado, então, a atividade que foi calculada pelo método de partição ou pelo BSA, então, aqui a funcionária aqui retira a quantidade certa, né, o volume certo de microesferas marcadas com ítrio, coloca num vial, e esse vial depois é depositado aqui dentro dessa caixa de acrílico. O acrílico é porque o acrílico barra a radiação beta do ítrio. E aí, essa caixinha contendo o vial com ítrio, ela é transportada até a sala da radiologia intervencionista, onde é feito o procedimento. E ao término do procedimento, então, o pessoal da medicina nuclear tem que fazer um monitoramento, então, de todos os profissionais que participaram do procedimento, para identificar eventuais contaminações, e todos os materiais utilizados no procedimento também são monitorados. Os materiais que foram contaminados com ítrio são separados, são todos ensacados e mantidos numa sala de decaimento, e quando a radiação decai completamente, aí esse material todo é descartado num lixo comum. Então, tudo isso é atribuição nossa lá da medicina nuclear. Então, de mensagens finais, né, a radioembolização é uma alternativa terapêutica que está mudando, então, o paradigma do tratamento dos tumores hepáticos primários e secundários. A dosimetria, então, é fundamental para garantir a eficácia e a segurança da radioembolização, e como perspectivas futuras, então, tem surgido novas inovações em softwares para dosimetria, né, que isso vai facilitar e vai garantir uma melhor eficiência e segurança do procedimento. Então, era isso. Obrigada mais uma vez pelo convite, e aí agora estou à disposição para as perguntas. Doutora Lilian, muito obrigado pela excelente apresentação, muito esclarecedora, muito didática. E já temos aqui muitas perguntas da audiência. Eu vou já começar pelas perguntas para que a gente consiga atender todo mundo. Vou pedir também ao Felipe que já fique por aí para a gente começar aqui a discussão. Então, vou já começar pelas perguntas da audiência e vou completando com algumas que eu já tinha preparado. Felipe, uma pergunta do Fabrício Mascarenhas, de Salvador, Bahia. Na verdade, ele dá os parabéns pela apresentação, como de costume, brilhante. E ele pergunta o seguinte: radioembolização para metástase de mama, onde estamos? E aí eu queria também te ouvir, eu já tinha listado aqui algumas indicações on-label, né, para tratamento, mas queria ouvir também de você indicações off-label. Eu vi que você já apresentou ali alguns casos que possibilitou o paciente ser transplantado, ressecado pós-radioembolização, que não é, na verdade, a indicação, mas conseguiu-se atingir esse objetivo, que é excelente. E a gente fala muito de fígado. Fígado, outro dia eu vi uma publicação interessante começando em próstata. Então eu queria saber se há horizontes por aí, além do fígado. Sim. Gostaria só de parabenizar a Lilian, acho que a aula dela foi excelente, assim, do ponto de vista didático, e mostrou muitas coisas importantes da nuclear. A pergunta do Fabrício, o Fabrício tem um grupo lá em Salvador que já está com uma experiência muito boa. Ele tem um médico nuclear lá, que é o Dr. Luiz José de Oliveira Júnior, que é um excelente médico nuclear, e eles têm formado um grupo que está crescendo muito nessa área de radioembolização e estão tendo resultados muito bons. Então, o Fabrício já está com bastante experiência, ele e o Luiz. Tenho certeza que
que em breve será um dos maiores centros do país. O câncer de mama é muito interessante, né? A gente, quando começou a fazer radioembolização, nós tínhamos uma experiência com alguns pacientes com câncer de mama, jovens, e a gente aprendeu com a radioembolização, porque alguns pacientes que nós tínhamos feito embolização só, ou às vezes quimioembolização com doxorubicina, coisas que ainda tinham relatos na literatura, quando chegou a radioembolização, a gente falou, poxa vida, a radioembolização nessas lesões vai ser muito interessante. E a nossa primeira, um dos proctors que eu conheci, que é o Dr. Fred Maslin, que foi o proctor nosso lá no Einstein, de Baltimore, ele tinha pacientes com sobrevida de 4 anos pós-embolização de tumores de mama, metástases de tumores de mama. E aí nós tivemos o nosso primeiro caso, uma paciente multitratada, poliquimioterapia, e ao mesmo tempo já tinha feito algumas sessões de embolização e veio para fazer a radioembolização. E nós tivemos, sim, uma resposta inicialmente muito interessante, mas a paciente não evoluiu bem. Ela teve uma trombose portal e acabou indo a óbito num tempo muito curto pós-radioembolização. Isso nos chamou a atenção e a gente trouxe essa discussão para os grupos que já tinham experiência fora do país. E a gente aprendeu com a mama que quando vocês receberem um paciente com metástase de mama, tenham certeza que ele fez muita quimioterapia. A quimioterapia no tumor de mama é uma coisa assustadora em relação à agressividade e os ciclos de quimioterapia, né? E aí a gente aprendeu que os exames de imagem, porque quando nós fizemos a dosimetria baseada na volumetria, a gente aprendeu que os exames de imagem, ressonância e tomografia não são suficientes para avaliar o acometimento do fígado. E hoje, para os tumores de mama, a gente tem pensado sempre em fazer a cintilografia também, para ter um complemento, porque é sempre maior esse acometimento. E aí vem um outro aspecto aqui, que é... Estou falando tudo isso para tomar cuidado com o tumor de mama. Apesar de a gente ter uma literatura vasta com boa resposta, um outro aspecto é o fato de que você muitas vezes imagina uma coisa na resposta e a resposta vem totalmente diferente do que a gente pensa. Agora me fugiu, eu tinha uma coisa importante para falar, eu fui fazer um parênteses e acabei esquecendo o que eu tinha para falar. Mas o que eu queria dizer é que é isso, né? As respostas são boas, está muito bem indicado, você tem amparo da literatura, lógico, você não tem estudo randomizado, não tem RCT, mas você tem aí uma literatura vasta com grupos com muita experiência tratando as metástases de mama com boa resposta, sim. Sempre a possibilidade de ter resposta é muito grande no tumor de mama. E aí você fez uma pergunta também, Joaquim, que foi off-label. Bom, o que a gente... É lógico que depois que a gente começou a usar, nós começamos a toda hora questionar as empresas, né? Poxa, será que vocês estão fazendo alguma coisa fora e tal? Aí inicialmente a gente percebeu que eles estavam tratando lesões de rim, estavam fazendo alguns estudos em rim. E a próstata, me parece que já tem alguns grupos aí tentando mexer com a próstata também. No entanto, diferente de uma quimioembolização que é off-label, mas não vai causar nenhum problema, porque a esfera vai ficar dentro da lesão da próstata, quando a gente jogar uma esfera radioativa lá, você vai ter radiação de estruturas vizinhas que são muito importantes, bexiga, região genital. Então, assim, eu imagino que em breve a gente vai ter alguma novidade aí. Mas do meu grupo, o Leonardo Galastri já fez uma radioembolização de um uma meta pulmonar, e já tem alguns casos na literatura, e ele teve uma boa resposta injetando também no pulmão seletivo numa meta pulmonar. Então eu acho que é promissor. Em breve a gente vai ter muitos outros locais aí para utilizar a esfera radioativa, tenho certeza. Legal. Quando eu vi a publicação de próstata, fiquei pensando justamente nisso, porque o fígado é um órgão maciço, né, ali grande, sólido, onde você tem, obviamente, fronteiras com outros tecidos, mas não tão próximo, por exemplo, como uma próstata que está ali do ladinho do reto, bexiga, muito por contiguidade. Então, fiquei pensando nisso, mas é bom a gente ficar de olho, porque provavelmente virão mais coisas pela frente. O senhor falou do Luiz José Oliveira Júnior, ele fez algumas perguntas aqui. Eu vou finalizar as perguntas do Fabrício e já acesso a doutora Línia com as perguntas do Luiz José. O Fabrício ainda pergunta o seguinte: ele notou que acho que talvez tenha sido o caso feito junto com você, tivemos 2 casos juntos com mudança de estratégia entre a primeira e a segunda fase. Tem sido frequente isso na sua prática? Sim,
Sim. O planejamento a gente começou, como eu falei na minha apresentação, valorizar muito a primeira fase, e aí junto com o nuclear avaliar as imagens, ver a nossa ideia do que fazer, se é possível fazer. Nosso último caso, semana passada, nós tínhamos programado 4 doses segmentares, e num dia antes do tratamento, conversando com a Lili, a gente decidiu eliminar uma das doses e fazer uma injeção só, pegando um ramo troncular das duas lesões. Mas a gente acabou jogando um pouco mais de esfera no parênquima normal. Então, assim, tem sido frequente, sim, Fabrício. A gente tem muitas vezes mudado a conduta depois da primeira fase, do cálculo do TN, e a Lília tem nos ajudado muito com isso também. Tá bom, eu vou deixar a última pergunta dele para o final, porque combina com uma outra que eu tinha para fazer, para não perder o raciocínio. Doutora Lilian, atendendo aqui ao doutor Luiz José Oliveira Júnior, ele fez 3 perguntas. A primeira, qual a experiência do grupo no cálculo do shunt hepatopulmonar utilizando a técnica SPECT? Essa é uma. Quer que eu faça todas as 3 ou melhor ir uma por uma? Acho que pode falar as 3. Tá. Parece-me que o modelo de partição é o melhor para oferecer a atividade do ITRO 90, quando a senhora não utiliza. E a última pergunta dele, para o cálculo do TN, a senhora utiliza apenas um corte de imagem do SPECT-CT ou utiliza mais de uma imagem e faz uma média dessas relações? Bom, a primeira pergunta é sobre o shunt pulmonar. A gente faz pelo método convencional, né? A gente usa a imagem planar e não tem feito, a gente não tem experiência com SPECT-CT para cálculo de shunt pulmonar. E em relação ao cálculo da atividade de ítrio, a gente, assim, sempre que possível, né, a literatura recomenda, então, sempre que possível, a gente usa o modelo de partição para fazer o cálculo da atividade. Então, quando é assim, o problema é quando a lesão é pouco delimitada. Aí a gente fica inseguro de usar o método de partição, porque tem a dificuldade de delimitar as lesões, né, para a gente calcular o TN. E quando são muitas lesões e lesões pequenas, também aí não tem jeito, a gente usa o método do BSA. E para calcular o TN, a gente não usa, a gente usa faz tridimensional, a gente usa o VOI, né, o volume de interesse, então não usa só um corte, usa vários cortes, e a gente posiciona o VOI na região mais radioativa, né, da lesão. E se tem várias lesões, a gente faz uma média, assim, pelo menos das 5 lesões mais captantes do macroagregado. E quando tem muitas lesões mesmo, aí não adianta, aí é melhor fazer o BSA para fazer esse cálculo de uma forma mais segura. Eu acho que é isso. Ok. Vou continuar um pouco com a doutora Lili ainda, Felipe. Tem uma pergunta da Márcia Tavares aqui. Ela pergunta qual seria o melhor momento para avaliar a ação de resposta pelo PET-CT com FDG, F18 após radioembolização. E gostaria de saber de vocês se vocês têm adequado a solicitação 1, 2 e 3 DPC para tipos diferentes de lesões hepáticas. Não, a segunda pergunta eu não entendi. Gostaria de saber se vocês têm adequado a solicitação de 1, 2 e 3 DPC para tipo diferente de lesão hepática. Bom, em relação ao PET com FDG, assim, a literatura recomenda que assim, não adianta fazer muito precocemente, então a gente aguarda pelo menos uns 2 ou 3 meses para fazer essa avaliação do PET. Né? E essa segunda questão eu não entendi, o que é DPC? Eu confesso também que eu não entendi aqui. Mas eu vou pedir a Márcia Por para favor, se ela puder É, mandar no chat para me explicar direitinho. Doutora Lilian, é o de 3, 5 e 7 gigabequerel. Ah, sim. Quando é que a gente
encomenda um ou outro, é isso? Então, o frasco da Sirtex, né, você tem a opção de escolher 3 ou 5 gigabequerel. Então, vai depender de qual é o número de partículas que você quer injetar. Então, se você quer injetar um número maior de partículas, né, em vez de, né, como tem o decaimento do ítrio, então, se você precisa injetar um número maior de partículas, você escolhe um ou outro, né, para adequar, porque na radioembolização tem, tem dois fatores, né, independentes, tem a atividade do ítrio e tem o número de partículas. Então, você pode jogar com essas dois fatores diferentes para você tentar entregar no tumor uma dose que seja maior e que pegue, por exemplo, tumores grandes, hipervascularizados, você dá um número maior de partículas. Num tumor que tem uma distribuição, provavelmente vai dar uma distribuição mais heterogênea, você também aumenta o número de partículas para tentar fazer uma cobertura maior, né, completa da lesão. Então, é por isso que a gente escolhe uma ou outra atividade. Tá? Ok. Passando adiante aqui, tem uma pergunta da Letícia Rigo para o Felipe, parabenizando pela apresentação. Gostaria de saber se temos algum dado atualizado em relação à sobrevida global do tratamento com microesfera no cenário de neoplasia metastática do carcinoma coloretal. E uma segunda pergunta é qual a conduta quando ocorre concentração das microesferas na parede gástrica? Tá. As metástases de tumor coloretal, eu acho que assim, o estudo do Sirflox trouxe uma base para que tudo acontecesse dali para frente, né? A ideia do estudo Sirflox era associar primeiro o ciclo de quimioterapia com o Itrio 90 e ter respostas melhores do que a quimioterapia isolada. Então hoje o que a gente sabe é que o aumento da sobrevida está associado em pacientes em segundo ou terceiro ciclo de quimioterapia ou pacientes que precisam parar o tratamento quimioterápico. Mas pacientes que já estão acima do terceiro ciclo são pacientes que estão já refratários ao tratamento quimioterápico. Toda vez que você usar o Itrio 90, você vai ter aumento de sobrevida. Está provado que se você conseguir tratar esse paciente, ele tiver um performance status bom, você vai ter um aumento de sobrevida diferente de você deixá-lo sem o tratamento quimioterápico. Então, a gente não tem ainda quando a gente fala em sobrevida, a gente está falando muito diferente de falar em resposta no fígado, né? O Sirflox mostrou muito boa resposta no fígado com o tratamento com o ítrio associado, mas sobrevida tem uma maior série de fatores envolvidos. Então, o que a gente pode dizer hoje é que em pacientes que já passaram o segundo ou terceiro ciclo de quimioterapia e precisam de um outro tratamento agora para aumento de sobrevida, o ítrio é uma excelente opção e há muitos artigos mostrando aumento de sobrevida. E lembrar que tumores originários do cólon direito metastáticos, eles se beneficiariam com aumento de sobrevida associando com o primeiro ciclo de quimioterapia. Isso o estudo Sirflex mostrou também. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem na literatura hoje em relação à metástase coloretal. A segunda pergunta, Joaquim, qual foi mesmo? A segunda pergunta é qual a conduta quando acontece a concentração de microesferas na parede gástrica? Sim, a gente já teve alguns casos e a gente aprendeu que esse paciente precisa ser seguido mais de perto, né? Essa complicação normalmente ela não é imediata. Nós já tivemos pacientes que fizeram úlcera perfurada 6 meses depois. Então o que a gente tem feito é, quando tem essa captação e a Lilian nos mostra que captou, a gente tem orientado o oncologista a fazer pelo menos endoscopias seriadas, primeiras endoscopias a cada 2, 3 semanas e depois passa um pouquinho, tratamento com os protetores gástricos, que normalmente se faz, e aí a gente procura evitar a complicação. Mas eu não tive até hoje, a única complicação grave que nós tivemos foi uma úlcera perfurada, e nós tivemos um sangramento 2 a 3 meses depois. A gente não está acostumado como intervencionista a ter complicação tardia, essa complicação normalmente ela é precoce. Com esse tratamento vocês vão ver que as complicações acabam vindo bem lá na frente. Mas existem muitos relatos na literatura de sangramento, então assim,
o que eu lhe recomendaria é vigilância. Vigilância e tratamento com protetores gástricos para tentar evitar que isso aconteça. Tem uma pergunta aqui também da audiência do Luiz que vai nessa linha. No Einstein, qual é a prescrição habitual pós-tratamento? Ele quer saber em termos de analgésico, antiemético, sintomáticos e profilaxia para úlcera péptica. E pergunta ainda se usa corticoide de rotina. Boa pergunta. Corticoide rotina. O corticoide nós começamos a usar no intraoperatório. Então, na indução anestésica, a gente já faz um corticoide de depósito. Isso melhorou muito a nossa resposta pós-operatória com relação aos efeitos colaterais. E alguns pacientes onde a gente entrega uma dose alta, a gente tem orientado o oncologista a deixar um corticoide um pouquinho mais de tempo. Não existe um protocolo bem definido para isso, mas a maioria dos centros utilizam. Os tratamentos sintomáticos para proteção gástrica, Luiz, normalmente a gente deixa isso para o oncologista, eles que acabam fazendo isso, que estão acostumados, mesmo por causa da quimioterapia. Mas normalmente é um protetor gástrico convencional, a gente tem usado omeprazol, muitas vezes pantoprazol, antiemético, e o analgésico fica sempre de resgate, porque nós tivemos poucos casos de dor que necessitassem de algum tratamento analgésico mais potente, né? Sempre foi bem tranquilo com os analgésicos convencionais. Ok, acho que um lembrete que você disse foi que realmente nós intervencionistas estamos muito acostumados com as complicações precoces, porque a gente causa normalmente uma isquemia ou alguma coisa, uma oclusão, então isso acaba levando a um quadro agudo. E aqui no caso, às vezes a gente tem que sempre conectar de que essa complicação que vem depois de algum tempo, de alguns dias, já pode chegando até meses, pode estar relacionada sim ao procedimento e tem que ficar de olho nisso, né? Essa é uma mensagem importante. Doutora Lilian, tem uma pergunta da Letícia Rigo para a senhora também. Ela parabeniza pela apresentação e pergunta que, em sua experiência, para tumores grandes com função hepática normal, quando é possível usar o método de partição e qual a maior dose para o tumor que a senhora já utilizou? Assim, Então, quando a gente sempre sempre tentar usar o método de partição, mas, assim, no começo da nossa experiência lá no Einstein, a gente usava mais o BSA. Então, eu não me lembro, assim, de doses grandes fora da faixa normal, assim, do que a gente costuma dar quando a gente calcula a atividade em BSA. Mas, assim, normalmente varia de 1 a 3 gigabequerel, né? Quando você faz esse cálculo. Então, eu acho que nesse limite que a gente costuma fazer esse tratamento. O itro, a atividade de itro vai estar sempre dentro dessa faixa, mais ou menos. Eu não sei, Felipe, se você lembra de algum caso que foi muito mais do que isso. Não, acho que assim, se a gente falar em atividade, eu concordo com você, a gente ter usado de 1 a 3 gigabequerel, a gente se aproximou de 3. E o que acontece, Letícia, é bem interessante a sua pergunta, porque a literatura está muito vasta em relação a isso. Eu já li tratamentos para lesões seletivas, onde você tem uma lesão única seletiva, utilizando 800 grays. Já li alguns artigos e já assisti algumas palestras. Então, hoje, o que a gente se preocupa muito é se eu consigo entregar dentro da lesão. Nós temos um limite aí, a literatura nos dá um limite de até 120 grays para a lesão, o parênquima menos que 70 grays, deve receber menos que 70, 80 grays, porque isso é baseado em alguns trabalhos de literatura. Mas quando você está numa situação onde você não vai entregar no parênquima normal, você consegue ser seletivo na lesão, você pode passar essas orientações de tratamento e aumentar a dose, porque você pode chegar a o que a gente chama de segmentectomia ou até lobectomia. Aí você está tranquilo que você não vai estar preocupado em entregar no parênquima normal. Então, esse número mágico ele não existe. A literatura é muito vasta, ela dá limites para parênquimas, mas lembrar também que você tem o cirrótico, mas você tem o paciente que fez quimioterapia, que também tem lesão, então são pacientes que se comportam diferentes.
Nós tivemos pacientes que a gente usou doses calculadas em BSA, que é um sistema seguro, que no pós-operatório desenvolveram hipertensão portal, acabaram ficando com paracenteses de repetição, tiveram algum certo grau de encefalopatia. Então, assim, ainda é uma coisa que precisa estar muito bem monitorado, né? Mas a gente nunca ultrapassou a linha de segurança. Porque, na verdade, o que acontece também no nosso país é que a gente acaba recebendo muitos pacientes avançados, né? O oncologista ainda trata o paciente, vem para a gente depois quando ele está refratário, então a gente encontra um doente que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas eu acho que é o que a Lilian falou, nós nunca passamos de atividade com 3 GBq. Ô, Felipe, eu tenho uma dúvida em relação exatamente a isso daí. Eu observei quando você colocou ali em relação ao BSLC que o CIRT ele está ganhando espaço, né? Quando começamos a falar de CIRT 10 anos atrás, ele ocupava ali um tratamento que era talvez indicado depois do B ali, né? O paciente C naquela linha. Você mostrou ali que agora já temos ali invasão para o B, que na verdade é onde está o maior público de atendimento do CHC, né? 70% dos pacientes estão nesse bloco, e alguma indicação já ali competindo com a ablação também. Mas eu também percebi que o tipo de paciente que vem para cada tratamento é diferente. O paciente que vem para o CIRT ainda é muito mais grave do que o paciente que vem para TACE, por exemplo. Se a gente compara a TACE com o CIRT, ele tinha lesão bilobular multifocal, ou seja, invasão de veia. Então, é um paciente muito pior, em status muito pior do que o doente B, aquele B puro mesmo, que vai para TACE. E também você mostrou no seu slide que a resposta completa da CIRT é muito melhor, é quase 3 vezes maior do que uma quimioembolização. Na sua opinião, assim, é claro, acho que estamos caminhando para isso, mas o que está faltando para o CIRT realmente ali enquadrar numa indicação primeira, com o paciente é paliativo, é um BCLCB, vai para a radioembolização. O que você acha? Então, uma resposta complexa, porque hoje eu tenho uma visão muito complexa de estudo. Eu vou tentar resumir o que eu acho. Quando a gente começou, a gente até falava para a CITEX, vocês precisam visitar o grupo de Barcelona, porque tem muito espaço para radioembolização lá e eles não colocam. Até que aconteceu, entrou no algoritmo. Porque o que tinha aonde a gente indicava em pacientes que não respondiam à quimioembolização. E até hoje, eu participo de alguns eventos com os hepatologistas, até hoje eles discutem que a quimioembolização é melhor. Eles pegam lesões grandes e continuam utilizando quimioembolização. 2, 3 sessões, e aquele paciente que não responde à quimioembolização, sorafenib. Sorafenib. E hoje, assim, está muito claro, né? O CIRT entra até no bridging. Você pode até fazer o breeding que a gente faz muito bem com TACE, dá para fazer com radioembolização. Mas se a gente imaginar que é uma coisa que pega muito hoje, né, oportunidade, avaliação de operadora, custo, ele acaba entrando em algumas situações mais específicas. Mas eu acho que aquele paciente onde tem uma grande indicação é o paciente intermediário. É aquele paciente que está fora do critério de transplante, fora do critério cirúrgico, e é um paciente que ainda pode ser reenquadrado no transplante ou para cirurgia. E ele é aquele paciente que você evita que ele vá para o paliativo total, que é aquele paciente que vai para a sorafenib. Mas se você olhar o estudo SARA, que é um estudo muito importante, que comparou sorafenib nos doentes avançados com o CIRT, mostrou que não tem diferença teoricamente, mas o efeito colateral é muito menor quando você usa CIRT. E aí houve um grupo que fez uma subanálise do estudo SARA e mostrou que se eles pegarem os pacientes que tiveram captação da dose no parênquima hepático, esses pacientes responderam muito melhor que o sorafenib. Então, entenda que nós precisamos avaliar adequadamente, individualizar o tratamento, e aquele paciente onde você puder entregar, mesmo no doente avançado, a resposta é muito melhor que o sorafenib. E aquele artigo que eu mostrei na apresentação está mostrando também que é mais barato. É mais barato. Excelente. Uma dúvida pessoal. Os cirurgiões que operaram esses pacientes, seja para transplante, seja para ressecção, relataram alguma dificuldade técnica associada ao tratamento prévio com radio? Olha, Joaquim, a primeira coisa que a gente aprendeu com a literatura quando
quando a gente começou a fazer, já tinham muitos médicos operando e mostrando que era muito tranquilo, não tinha, diferente de uma radioterapia, né? Diferente da radioterapia externa. E aí nós começamos, nos nossos casos, a maioria deles nós acompanhamos a cirurgia. Nenhuma dificuldade técnica. O último caso, o que eu mostrei hoje na minha aula, 2 casos. Um caso foi operado pelo Paulo Herman, que não falou para nós que foi muito tranquilo. Os outros foram operados por Marcelo Bruno, Benhur, que conhecem a gente, que chamam a gente no centro cirúrgico, nós já fomos lá assistir. Dificuldade técnica nenhuma. 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 Legal. Doutora Lilian, nós estamos caminhando para o final do webinar, mas tem algumas perguntinhas que eu não queria deixar de fazer aqui. O Fabrício pergunta ainda, você tem feito cálculo baseado no partition em doença multicêntrica bilobar? É possível fazer? E dose tumoral média entregue no tumor que vocês têm utilizado? 120 Gray? Não. Assim, se o paciente tem muitas metástases, aí não dá para, né, é mais seguro fazer com o cálculo da atividade pelo BSA. Mas, sei lá, 20 lesões, mais, eu acho que aí não dá para fazer. Mas a gente pode, quando são, mesmo sendo bilobar, a gente escolhe as lesões mais captantes no macroagregado e calcula o TN dessas lesões, né? E aí usa o método do modelo de partição. E qual que era a outra pergunta que ele falou A outra pergunta era... Peraí, estou aqui. desculpe. Dose tumoral média entregue no tumor que vocês tinham utilizado, 120? Pois é, isso aí a gente, né, sempre tem uma discussão conjunta com o pessoal da intervenção, porque vai depender da finalidade, né? Se o paciente, por exemplo, quer fazer uma ablação, aí a dose pode ser muito maior do que 120 Gray. Mas, e também outra situação é quando o paciente tem uma lesão que é tão grande, que ocupa todo o parênquima, todo o segmento, por exemplo, e não sobra muito tecido normal, aí eu também, né, se fico mais segura de dar uma dose maior do que 120 Gray, porque ele não tem tanto parênquima normal para preservar. Então, vai variar de caso a caso, não dá para a gente falar que vai obedecer sempre esse limite de 120 Gray. Às vezes dá para aumentar um pouco mais, às vezes não dá. Então, não tem essa receitinha, é caso a caso realmente. Dose máxima existe? Pode à vontade. Eu só queria falar uma coisa sobre isso, essa pergunta do Fabrício, que a Lilian falou. A gente causa tanto problema para a Lilian, às vezes, viu, Joaquim e a audiência, porque o que está acontecendo? Nós estamos fugindo cada vez mais do BSA. Então, a gente está fugindo por quê? Para entregar menos no parênquima normal a esfera radiativa, porque a gente já sabe quais são as complicações. Então, às vezes, mesmo em pacientes que têm múltipla lesão, onde eu concordo com a Lilian, o BSA vai muito bem para pacientes com múltiplas lesões, mas às vezes elas estão agrupadas em 2 segmentos hepáticos, tem um ramo nutridor que a gente percebeu na arteriografia, e aí a gente está fazendo conibin em todo mundo, o conibin mostra que dá para injetar localizado, aí mesmo em pacientes com múltiplas lesões, a gente acaba, sei lá, no lobo esquerdo injeta truncular, mas no direito segmenta. Aí, Lilian, por favor, aí ela briga com a gente, porque para calcular o TN é cada vez mais difícil, então assim, ele tem razão, a gente está procurando fugir do BSA, mas eu acho que o BSA ainda tem o seu espaço para aqueles pacientes que têm muita lesão, né? E aí, porque é muito difícil calcular o TN, aí não dá para calcular. Né? Bom, tem mais uma pergunta aqui para a doutora Lilian, que minha pergunta é sobre o input do valor de atividade no programa de dosimetria. É uma pergunta do Tadeu Cubo. Vocês estão considerando o resíduo do procedimento para atividade líquida ou utilizam um fator de calibragem da imagem para conversão em atividade e posteriormente em dose? Oi, boa noite, Tadeu. Não, a gente não está levando em conta você diz a atividade residual, né, dos rejeitos, tudo a gente não está levando em conta. A gente faz o cálculo da atividade cheia mesmo. Tá bom. Então, assim, já estamos finalizando. Eu queria lembrar que em 2019
a gente tentou, sobre isso, junto com a Sirtex, né, e a Medicina Nuclear, tentamos aprovar o procedimento no rol do ANS, chegamos até uma fase bem avançada, mas foi negado. A gente já está se organizando de novo para tentar novamente fazer a codificação no rol da ANS. Nesse sentido, e aí vai também uma pergunta, aqui essa questão era da Márcia, né, Tavares, e também vou puxar o gancho para o André Lira. Como é que faz hoje para a gente conseguir aprovar ou ter condições de fazer um tratamento desse porte? Eu peguei algumas informações e até onde eu entendi, e que aí, Felipe e Lilian, eu queria a ajuda de vocês para saber se é isso mesmo que acontece. Se não for, por favor, me corrijam e deem a informação o mais correta possível. Quando se faz a solicitação do procedimento, o ideal é que já na solicitação inicial se faça a solicitação das duas fases para o convênio. O convênio tem até 21 dias para poder dar uma posição, alguns convênios dão uma posição antes, outra não, mas tem até 21 dias para dar essa resposta. Normalmente a resposta é negando, porque o procedimento justamente não está no rol do ANS. O que acontece após isso é que o paciente tem a chance de fazer uma judicialização, e aí tem uma resposta ali do juiz em torno de 7 a 10 dias. Eu estou tentando dar o timeline, porque como a gente está tratando de um doente oncológico que precisa do tratamento com rapidez, quanto tempo para o médico que vai fazer não ficar ansioso entre o tempo que vai disparar o processo até quando é que ele vai conseguir fazer o procedimento. Então já temos mais ou menos 21 dias do convênio, 7 a 10 dias para judicialização. Tem que lembrar também que até o momento essa radiofármaco vem do exterior, não é isso, dos Estados Unidos, e é preparada aqui no Brasil, que leva também aí uns 7 dias para o processo acontecer. Então nós estamos falando aí em torno mais ou menos de uns 40 a 45 dias entre disparar o pedido e ter o doente ali realizando o procedimento. É isso? Não é isso? O que está de diferente do que eu falei? Por favor, me complementem. Ou me corrijam se eu estiver errado. Bom, o que a gente aprendeu, depois a Lilian pode complementar se ela quiser, o que a gente aprendeu foi assim, nós pedimos inicialmente as duas fases. Pedia de cara as duas fases porque a gente achava que já era mais... E o pedido saía como? Um relatório da intervenção e um relatório do oncologista. O relatório do oncologista era extremamente importante, identificando que o paciente não tinha outra opção de tratamento. As operadoras lá atrás, nenhuma acabava pagando, mas nós tínhamos um grande paciente, nós temos um grande montante de pacientes privados que acabam pagando o procedimento. O que aconteceu lá atrás também foi interessante, que as operadoras autorizavam. Só que depois a gente descobriu que eles autorizavam tudo, menos o Yttrium. E o caro era o Yttrium. Então aí a paciente acabava tendo essa conta para pagar depois. Então tudo foi experiência que a gente veio tendo esse tempo todo. Aí nós começamos a aprender também que a primeira fase as operadoras pagavam. E como a primeira fase faz parte da autorização e do planejamento para a segunda, nós começamos a pedir a primeira fase separada da segunda. Então pedimos a primeira fase, fazíamos a primeira fase, pesquisávamos o shunt, avaliávamos toda a árvore arterial, embolizávamos algum ramo, e aí a segunda fase começava o problema, né? Aí quando era liminar, demorava, eu posso te dizer que pelo menos uns 25 a 30 dias, mas uma coisa que eu percebi, assim, eu não sou advogado, mas os juízes são muito sensibilizados com isso, né? Principalmente um paciente com câncer, então era rápido, não demorava não. Rapidamente a gente já tinha uma autorização, e aí veio outro aprendizado com a Sirtex. Nós aprendemos o quê? Nós podíamos pedir ao procedimento, mas nós tínhamos ainda uma semana, alguns dias para negar e falar não precisa vir. Então a gente pedia também para o paciente poder adiantar as coisas para o paciente, porque se caso desse certo, a esfera já estaria chegando. A gente aprendeu isso com eles também, nos ajudavam nisso. Então esse foi um outro aprendizado que nós tivemos. E uma outra coisa que tem acontecido também é que como agora tem vários centros no Brasil fazendo, às vezes tem alguma esfera que não está sendo usada. O centro pediu e algum problema aconteceu, então às vezes a Sirtex nos avisou, olha, tem uma esfera aí que dá para ser usada, uma dose que chegou no Brasil e o centro tal não vai usar. Aí a gente sabia, ou cedia para eles até que a nossa chegava, ou vice-versa. Então isso está acontecendo também hoje no Brasil, que é essa possibilidade. O que a Sirtex tem feito? Hoje tem algumas operadoras que... Eu acho que a Omint é a única que está já na lista deles, eles pagam o procedimento. E a Sirtex está batalhando, né, o tempo inteiro aí junto com o Luiz Sérgio Grilo tem ajudado muito nisso. E
permitido que a gente consiga ir lá apresentar para eles. E em algum momento eles vão autorizar. Eu acho que eles estão ainda ganhando tempo com a gente, né, Joaquim? Ganhando tempo. Doutora Lilian, tem algum comentário? Assim, só complementando, assim, eu acho, não sei o que o Felipe acha, mas eu acho que sempre esse tempo não foi de 45 dias, foi bem menos, e assim, mesmo sendo aqueles pacientes graves, né, já politratados e com aquele desespero, aquela angústia de fazer logo, a gente não teve muitos casos em que o paciente perdeu a oportunidade de fazer radioembolização por causa de autorização de convênio. Sempre Verdade, deu Lilian. tempo de fazer. Eu acho que Essa, essa é uma boa mensagem, é uma boa notícia, é uma boa mensagem, né? sim. Tá bom. A gente tem conhecimento de que nos últimos 2 anos, né, a gente teve abertura de centros em várias partes do Brasil, né? A gente vinha aí até 2019 com poucos centros, em torno ali 3, 4, 5, agora nós estamos com 15 centros já operando para fazer radioembolização, 5 hospitais pelo Brasil. Temos hospitais em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Juiz de Fora, e temos outros em outros estados, como o Felipe mostrou, que está em desenvolvimento, mais 11 centros de desenvolvimento. Então, teremos aí, no futuro breve, quase 30 centros no Brasil em operação. Isso é bom, porque facilita essa questão da dose, aproveitamento das doses, que o Felipe falou. Eu queria agora, como mensagem final de vocês, primeiro a doutora Lilian, depois o doutor Felipe, que deixasse aí 3 a 5 dicas de quem está começando a fazer o procedimento nos seus hospitais. Quais seriam as dicas assim primordiais que vocês diriam assim, puxa, isso aqui nunca mais eu faço. Eu aprendi errando lá no começo, bati cabeça e agora eu não faço mais. Então, eu queria ouvir de vocês como mensagem final essas 3 a 5 dicas, e aí cada um já pode se despedir também. E eu já agradeço de antemão. Tá bom. Primeiro as Bom, damas, Lilian. tá. Obrigada. Bom, de dica, eu acho que assim, o mais importante da radioembolização, que é um procedimento que assim, pelo menos para mim, é uma coisa assim bem que dá muita satisfação em fazer, e que eu estou desde o começo lá, e realmente é muito gratificante participar junto com a intervenção, fazendo esse procedimento, né, de radioembolização. Então, a dica que eu tenho não é nem da parte técnica, sabe? A dica melhor que eu posso dar para quem vai começar é assim: a gente tem que se dar bem com a intervenção, né, porque assim, para tudo dar certo, tem que um ajudar o outro, entender o outro, e por mais que o Felipe fala que eu fico lá estressada e que fico lá batendo na porta deles, perguntando e questionando, mas é assim, a interação é muito importante, e aí você tem que sempre contar, então, com uma equipe bem engrenada para que tudo dê certo. Então, tem outros profissionais também, não só os médicos, mas tem da intervenção, o nuclear, o radiologista, e tem os físicos, os biomédicos, todo mundo assim, trabalhando em conjunto, né? É uma engrenagem assim, que vai funcionar bem, e com isso o paciente vai, né, é o maior beneficiado desse processo todo. E outra dica que eu dou é assim, fazer um treinamento. Então, no começo, quando a gente começou a fazer a radioembolização, então a gente fez um treinamento de toda a equipe, essa parte de radioproteção. Então, foi bem interessante, porque fizemos um treinamento de todos os profissionais que participam desse tratamento, não só médicos, né, médicos, residentes, todo o pessoal de sala. Então, todo mundo foi treinado, principalmente essa questão de proteção radiológica, assim, foi muito importante para a gente evitar contaminações, evitar uma exposição, né, desnecessária do profissional, porque porque o ITRO é diferente você ser um radiologista intervencionista que trabalha com raio-x, e o ITRO, né, que é radiação não selada. Então, foi importante fazer esse tratamento, esse treinamento no começo. Eu acho que são essas as dicas, assim, trabalhar sempre muito junto, porque tudo tem que ser bem coordenado. Então, a gente faz a cintilografia,
Aí termina a cintilografia, desculpa, faz a angiografia diagnóstica, a gente tem que sair praticamente correndo com o paciente para fazer a imagem do macroagregado, porque quando demora para fazer a imagem do macroagregado, o macroagregado sofre, né, ele se desgruda, ele desmarca do tequinésio e pode comprometer a qualidade do exame. Então, a gente tem que deixar tudo bem encaminhado para que o paciente saia da intervenção e vá direto para a medicina nuclear sem demora. Então, tudo isso mostra, então, né, o quanto a gente tem que trabalhar junto, a intervenção e a medicina nuclear, para que tudo dê certo. Então, acho que essa que é a minha mensagem principal para vocês. Obrigado, doutora. Eu agradeço, então, o convite, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês hoje. Foi muito bom, foi um prazer. Obrigada. Felipe, suas dicas? Bom, primeiro, muito obrigado à sociedade, muito obrigado ao presidente da Sobrice por essa oportunidade. Foi uma noite muito boa para mim, aprendi, pude mostrar umas coisas importantes para o crescimento da nossa especialidade. As dicas são muito, assim, vou reforçar o que a Lília falou da multidisciplinaridade, e a multidisciplinaridade não é só o médico nuclear, a tua equipe tem que estar formada, a tua enfermeira tem que conhecer, você tem que ter uma enfermeira no pós-operatório. Lembrem que esse paciente ele se torna radiativo depois da injeção, então o contato com a urina, todas essas coisas, então a enfermagem que vai cuidar no pós-operatório também precisa saber que você fez um tratamento então precisa ser enfermagem experiente. Esteja perto do seu oncologista nas indicações, esteja perto do seu cirurgião nas indicações, e nós como intervencionistas sabemos que o que nos traz o doente é o resultado. Ou esse doente vem para a gente, nós estamos há anos enfrentando isso, né? Ou vem para a gente um paciente que não tem mais o que fazer, ou vem aquele paciente que deu bom resultado. Porque se não der bom resultado, não volta mais o paciente para nós. E aqui nós estamos falando de uma técnica perigosa. Precisa ter formação para trabalhar com o Yttrium 90 e fazer radioembolização. Precisa aprender, formar equipe. Não dá para qualquer médico que já injetou esfera no fígado, que injetou esfera em qualquer lugar, fazer radioembolização. Precisa ter formação, precisa conhecer os aspectos anatômicos. Então, assim, a formação do intervencionista aqui é muito importante. E eu vou falar um detalhe muito importante. Quem faz radioembolização cresce muito na intervenção, porque aprende coisas que nós não aprendemos com a quimioembolização. Então, primeiro, muito diferente. Precisa ter formação para fazer, e a multidisciplinaridade é importante. Outra coisa importante dentro da multidisciplinaridade, lembrar todos os especialistas envolvidos, principalmente o radiologista que faz a volumetria, que ele está envolvido no resultado, e uma complicação pós-operatória num cálculo errado de atividade ou dose, baseado numa volumetria errada, pode também responsabilizá-lo por uma complicação. As complicações não são simples, são graves. E uma última detalhe é o follow-up. Nós não falamos de follow-up aqui. Hoje existem inúmeros trabalhos falando de resposta radiológica em relação à radioembolização, diferente da quimioembolização. Então nós precisamos lembrar que o Yttrium, inicialmente, nos primeiros 2 meses, as lesões aumentam, elas crescem. Então nós precisamos esperar o controle na época certa, falar com o nuclear, avisar o oncologista que não está acostumado, e o radiologista que não está acostumado, a tomar cuidado com o laudo que ele faz. Nós já tivemos uma experiência muito complexa inicialmente, que vinham por radiologistas de fora de São Paulo e assustavam a família dizendo que a lesão tinha crescido e a lesão estava inflamada e inchada, e não de posteriormente ela regrediu, fez o shrink e regrediu e o paciente teve boa resposta. Então, aprendam, se dediquem à radioembolização, ela é muito diferente de tudo que a gente fez até hoje e precisa ter formação para fazer. Acho que essa é a principal mensagem. Boa noite. Felipe, doutora Lilian, eu gostaria de agradecer muito, imensamente, pela oportunidade de estar aqui coordenando esse webinar. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem estava na audiência também, e pude participar ativamente com as perguntas. Mais uma vez, a gente agradece a Cirtex pelo apoio, lembrando que isso aqui faz parte de uma ação solidária. Então, eu desejo a todos uma boa noite e que vocês tenham aprendido muito, porque mais uma vez, trouxemos aqui os melhores especialistas do país para poder conversar com a gente. Obrigado, boa noite, boa semana a todos. Obrigada. Um abração, Joaquim. Um abração, Felipe. Obrigado, doutora Lilian. Obrigada, gente. Beijão, Lilian. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado, Ana. Maria.
Obrigada. Tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite.